Para começar, é bom citar que nesse conto, nada dito condiz com a sua realidade. Ou seja, tudo contado se passa no universo C, de onde eu venho. Então qualquer diferença histórica que você conheça, apenas ignore. E divirta-se com o meu primeiro conto. Nada melhor que começar do que com o início de tudo, não acha? No início, o universo era composto apenas por matéria escura, matérias individuais, eternas, que não ocupavam o mesmo lugar no espaço, como qualquer corpo físico. Mas um dia, dois corpos acabaram se colidindo, formando sem intenção a primeira matéria branca, a chamada vida. Essa vida absorveu todo o saber do universo, conhecimento universal. Desse conhecimento, ele criou mais e mais vidas, as chamadas estrelas e planetas pelos humanos. E assim foi criado o que chamam de sistema solar. Mas matérias escuras perceberam a mudança no universo, a criação da vida. Então, agitadas, começaram a se chocar, criando mais e mais vidas, mas nenhum tão grande como a primeira vida, o Criador. O Criador decidiu fazer algo que ele nomeou de humanos, cópias quase idênticas de si mesmo. Os primeiros planetas a receberem esses novos seres foram chamados Terra, Plutão e Mercúrio. O Criador percebeu que esses humanos eram poderosos, que podiam até superá-lo. E para evitar esse problema, em forma de bondade, ele criou a Zona Zero, onde todos esses humanos tornaram-se deuses. Entre eles está o Deus católico, os santos evangélicos, os gregos, os nórdicos, entre milhares. Ele tentou, uma última vez, criar os seres para habitar os planetas selecionados. Então decidiu criar 3 filhos: Gabriel, Lúcifer e o Diabo. Não, você não entendeu errado. O Diabo e Lúcifer são seres distintos, diferente do que vocês pensam. Gabriel foi o primeiro filho do Criador, um ser de imensa bondade, mas que não seria capaz de viver juntos com outros seres, pois o que ele tinha de bondade, tinha de medo. Sua segunda tentativa foi Lúcifer, um ser de maldade e senso de justiça questionável. Novamente, o Criador rejeitou, por ter inveja como seu maior atributo. Por fim, o Criador pegou a essência dos 2 primeiros filhos e criou o ser mais humano, o Diabo. Um ser que se assemelha muito ao comportamento humano atual. Os 4 viviam no que os humanos chamam hoje de céu. Um lugar perfeito aos olhos do Criador. Não há portões ou jardins, ou as pessoas com elegantes togas brancas. Até porque todos lá andam nus, sendo lá apenas um extenso vazio branco, tornando possível a criação de tudo imaginável. O ser criador fez com base no Diabo os novos humanos, começando por Adão e Eva, que foram os primeiros humanos a habitar a Terra. Para que os dois não se sentissem sós, ele criou os animais, incluindo os grandes répteis, que no universo C tiveram um curto período de tempo convivendo com humanos. Com a criação da vida na Terra, por anos humanos, todos viviam em uma utopia.
uma espécie de comunismo para os mais estudiosos. Mas claro que isso não duraria muito. A população utópica cresceu. Criou-se civilizações e uma política justa, sem crimes ou mortes, e as pessoas viviam quase 200 anos, antes de morrer pela velhice e serem ressuscitados em outras vidas. O Criador passou a amar os humanos, mais do que seus 3 primeiros filhos. Lúcifer tinha nojo deles. Dizia que eles eram superiores e que eles deveriam ser os deuses e os governar. Gabriel os defendia, dizendo serem seres bons e livres, mas Lúcifer contradizia, alegando que não eram livres e que tinham que ser dominados e submissos aos seres supremos. Quando o diabo foi posto a falar, alegou que eles deveriam tomar suas próprias decisões e decidir seus próprios destinos. Lúcifer não gostou da ideia. Então questionou se o diabo não se sentia excluído pelo próprio pai, e se também sentia ciúmes dos humanos. Ele, relutante, admite uns ciúmes, mas dizendo que não faria nada contra eles, por serem, de certa forma, seus irmãos. Lúcifer, então, armou seu plano sozinho. O primogênito do mal iniciou seu perverso plano contra a raça inferior, primeiramente acumulando a matéria-prima da criação, contorcendo-a e modificando até formar a destruição. Logo depois, atirando contra a Terra. Com isso, uma parte da Terra e várias civilizações foram destruídas, tendo alguns humanos se adaptado às condições local e até criado mutações devido à matéria escura. Não só os humanos sofreram mutações. Animais mudaram de tamanho, alguns formaram asas, poderes inexplicáveis e etc. Foi daí que deu-se a origem dos monstros jurássicos e mitológicos, chamados pelos humanos, sendo alguns cruzamentos entre espécies de animais e até humanos com animais. O Criador se enfureceu com a revolta de Lúcifer, que retrucou dizendo estar cansado de ser tratado como um nada, de não receber o mesmo amor que os humanos, e jogou uma parcela da culpa ao diabo, dizendo que, assim como ele, também sentia ciúmes. O diabo tentou se defender, mas as alegações do seu irmão eram muito fortes, e seu pai não o escutou, e com completa raiva e rancor do que havera acontecido, ele dá o aviso aos dois, que se acontecer algo novamente aos humanos, os dois serão expulsos do céu e seriam levados ao coração da terra, onde os humanos conhecem como inferno. Então, em um estalar de dedos, as criaturas, formadas pelo impacto da matéria escura, foram jogadas ao centro da terra, onde não morreriam, mas viveriam lá por toda a eternidade. E o mundo voltou a estaca zero. Adão e Eva foram novamente criados, assim como os bondosos animais que antes existiam. Mas, por ingenuidade do Criador, Lúcifer tinha algo muito mais perverso aos humanos. Ele criou de seu coração a materialização psíquica do mal, uma semente que seria plantada na mente dos humanos, que traria medo, ganância, egoísmo e todos os maus que a humanidade conhece. Com a semente plantada, a Terra começou a se tornar o que vocês conhecem hoje, algo quase idêntico, vamos dizer assim. Os animais tornaram-se carnívoros e, assim, os humanos, assassinos. A matéria escura já havia quase se esgotado, e mais uma tentativa de recriar o mundo acabaria com todo o universo. O Criador não possuía mais poderes para poder consertar o erro de Lúcifer. Então, furioso,
ele questiona seu filho de ter feito algo tão perverso. Mas Lúcifer percebe que seu pai não pensa direito no momento. Então atribui a culpa ao diabo. Seu pai, sem hesitar, jogou Lúcifer e o diabo para cuidarem do inferno, sendo o diabo apenas o Deus supremo do inferno e Lúcifer o rei. Gabriel, com medo da reação de seu pai, não interferiu em seu julgamento. O Criador sabia que o diabo não faria aquilo com seus irmãos, mas sabia dos seus ciúmes e isso para ele era inaceitável. Foi então formada a divisão entre céu e inferno, fazendo com que apenas os seres puros e de extrema bondade pudessem chegar ao paraíso do Criador. Já no inferno, qualquer um que cometesse um sequer pecado seria condenado a sofrer eternamente nas chamas do inferno. Desde a criação do mal na terra, o Criador, junto ao seu primogênito, espera a entrada de alguém ao paraíso. Algo que até hoje nunca aconteceu.